Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje com toda a igreja a quinta-feira depois das cinzas. Quero lembrar, recordar, caso alguém não tenha participado da missa de ontem, ainda tem a possibilidade, caso queira, caso deseja, de receber a imposição das cinzas. Então, se você não participou da missa ontem, ao final, terminando a missa, pode se dirigir aqui à sacristia da igreja, que eu farei a imposição das cinzas. Como também, se alguém tiver algum enfermo em casa, que não possa vir à igreja, que não possa vir à missa, também é possível levar as cinzas para impor nessa pessoa que esteja em casa, impossibilitada de vir à missa. Quem já recebeu a imposição das cinzas, evidentemente que não precisa receber de novo. Estou dizendo isso porque às vezes tem pessoas que já receberam a imposição das cinzas e quer receber novamente. Não. Algumas pessoas têm esse espírito mágico. Acha que passar as cinzas na cabeça vai estar protegido. É o contrário. Não é passar as cinzas na cabeça, é um compromisso de quê? Falamos ontem na homilia. De conversão. De lembrar que a gente é pó, que ao pó nós voltaremos. E se voltaremos ao pó, isso é uma certeza. É uma incerteza quando voltaremos. Daí a necessidade de nós procurarmos nos converter e nos converter sempre, o tempo todo. Então, lembrando que colocar as cinzas não tem nada a ver com proteção, não tem nada a ver de estar protegido, nada disso. Se fosse assim, nós iríamos fazer cinza o ano todo e passar na cabeça das pessoas. Não, a cinza na fronte, na cabeça, é um sinal de que pode ser de penitência. É um sinal de que nós estamos vivendo na igreja esse tempo especial, porque todo tempo é tempo de conversão. Porém, na igreja, podemos dizer assim, sem nenhum problema, que o tempo da quaresma é um tempo especialíssimo de conversão. Como dizíamos ontem, é um tempo de muitas graças para nós. Sobretudo, repito, graças de conversão. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, neste tempo da quaresma, toda a liturgia da palavra vai insistir conosco neste tema da penitência, da conversão, da obediência a Deus, do amor a Deus. Não sei se vocês prestaram bem atenção às leituras de hoje, mas todas as leituras de hoje, tanto a primeira leitura, recolhida do livro do Deuteronômio, como também o salmo da missa de hoje, que é famosíssimo, que é o primeiro salmo da Bíblia, o Salmo 1. É um refrão fácil, que todo mundo conhece e gosta. É feliz quem a Deus se confia, porém é preciso rezar todo o salmo, que é um salmo muito exigente, não é? Muito exigente, porque pede a nós que meditemos dia e noite a lei de Deus, porque pede a nós que nós estejamos, que sejamos como que uma árvore que está plantada à beira da fonte, da torrente, que é o próprio Deus. Então, tanto a primeira leitura como o salmo e também o evangelho de hoje, que é um pedacinho do capítulo 9 de São Lucas, onde Nosso Senhor diz que quem quer segui-lo é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz cada dia e segui-lo. Então, as três leituras da missa de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, de maneira muito direta, de maneira muito objetiva, dizem a nós como nós devemos viver este tempo da quaresma. Como é, Padre Sérgio, que devemos viver especialmente este tempo da quaresma? Devemos viver este tempo da quaresma, tomando aqui a primeira leitura da missa de hoje, escolhendo a Deus, fazendo a opção por Deus. Mas alguns poderiam dizer assim: mas padre, eu já escolhi a Deus, eu já fiz a opção por Deus.
eu já creio, eu já acredito, eu já tenho fé, e eu vou dizer a você, é verdade, nós já fizemos a opção por Deus, nós já cremos nele, nós acreditamos nele. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, como dizíamos ontem também na homilia, nós precisamos o que, Padre Sérgio? Avançar. Precisamos avançar porque enquanto estamos aqui neste mundo, nós sempre podemos regredir, e muitas vezes nós regredimos quando nós pecamos, quando nós não obedecemos a Deus, quando nós simplesmente seguimos os nossos desejos, os nossos impulsos, os nossos sentimentos. É aquilo que a igreja chama de concupiscência. Não é? Por exemplo, o pecado de todos nós aqui, o pecado original, ele foi apagado no batismo. Nós não temos mais o pecado original, porque ele foi apagado no batismo. Porém, a fé da igreja ensina que o resquício do pecado, aquela inclinação para o pecado, que a igreja chama de concupiscência, ela continua em nós. É por isso que nós temos o tempo da quaresma, é por isso que nós temos os sacramentos, não é? É por isso que nós temos que ter uma vida de oração, que meditar a palavra de Deus, que conhecer mais a nossa fé. Tudo isso para quê, Padre Sérgio? É para combater essa concupiscência que vai durar até o fim da vida. Aliás, eu já preguei aqui certa vez sobre isso, não é? Vocês sabem que na igreja nós temos os sacramentos dos vivos e o sacramento dos mortos, não é? Quais são, Padre Sérgio, o sacramento dos mortos? É o batismo e a confissão. São sacramentos de pessoas mortas. O batismo por quê? Porque o batismo pode ser um sacramento de uma pessoa que está morta, porque nós estamos com o pecado o quê? Original. E por que a confissão também é um sacramento para os mortos, Padre Sérgio? Porque quando nós confessamos, nós estamos no pecado o quê? Mortal. Veja que coisa maravilhosa. E para que a gente esteja vivo, eu tenho que combater o quê? O pecado o quê? Mortal. E nos alimentar com os sacramentos vivos. Sobretudo o quê? A Eucaristia. Que é para quem está vivo. Quem está morto pelo pecado tem que procurar o quê? A confissão. Veja que coisa maravilhosa. Então, nós temos essa concupiscência. Como é que combatemos ela, Padre Sérgio? Sobretudo pela Eucaristia, pela missa, pelos sacramentos, mas também tem outras maneiras. Então, essa opção por Deus, ela já foi feita, mas nós precisamos o que, Padre Sérgio? Avançar constantemente nessa opção por Deus. Para quê? Para combater as nossas más inclinações. Reparem que a primeira leitura da missa de hoje é um dos textos, na minha modesta opinião, mais vivos e mais belos da Bíblia. Aliás, o livro do Deuteronômio é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento. Não é? É um dos mais importantes. Não é? Juntamente com o livro do Êxodo, são os mais importantes do Antigo Testamento. O livro do Êxodo e o livro do Deuteronômio. Por que, Padre Sérgio, são os dois livros mais importantes do Antigo Testamento? Porque toda a lei de Deus estão resumidas nestes dois livros. Nesses dois livros. Então são os livros mais importantes do Antigo Testamento. É o livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, e o livro do Deuteronômio. Repito, porque nesses dois livros toda a lei de Deus está ali presente. E aqui, para a gente entender o contexto da leitura de hoje, a leitura de hoje é um trechinho do capítulo 30 do livro do Deuteronômio, que tem 34 capítulos, não é? É um trechinho. E qual é o contexto aqui, Padre Sérgio? Não é? O contexto aqui é que Moisés está dirigindo o povo, em nome de Deus, os seus últimos ensinamentos. Moisés conduziu o povo pelo deserto durante muitos anos, muitas décadas, algumas décadas, conduziu o povo para o deserto, e agora o povo está prestes a entrar na chamada terra prometida, que na Bíblia é a terra de Canaã, não é? E está prestes a entrar na terra. Depois lê um texto, vale a pena.
É muito belo porque Moisés não entra na terra, não é? Moisés não entra. Quem entra na terra com o povo, quem conduz o povo é Josué. Moisés não entra, mas é muito belo porque Moisés, ele chega à porta. Ele chega à porta da terra que Deus havia prometido. Não é? Deus o conduz até a porta, mas diz assim: não é você que vai entrar com o povo, que vai entrar com o povo, vai ser um outro. Não é? E é bonito, não é? Porque Moisés está ali morrendo, o povo chora, não é? Com a morte de Moisés. São 3 dias, são vários dias de luto, não é? Imagine, não é, que você conduziu uma obra, e quando a obra está ali, 1% de chegar ao seu desfecho, não é você que vai terminar. Muitos de nós aqui, se tivesse uma situação dessa, ficaríamos tristes. Ficaríamos tristes. Ah, não, eu cheguei até aqui, quem tem que terminar sou eu. Não, como é que eu cheguei até aqui, é um outro que vai receber os louros? Nós ficaríamos tristes. Mas a gente sabe que a lógica de Deus não é essa. E Moisés era um homem santo. A sua lógica também não era essa. Tanto é que em nenhum momento ele questionou a Deus, em nenhum instante. Mas o fato é que o contexto aqui é a entrada do povo na terra prometida e as últimas instruções de Moisés. E por que, Padre Sérgio, no capítulo 30, já eu vou ler essas instruções. Vejam, o povo vai entrar na terra de Canaã, e a terra de Canaã não era uma terra desabitada. Havia lá um povo. Havia lá um povo. Tanto é que no estudo bíblico, não é? A gente fala não somente da entrada na terra, mas a gente fala também da conquista da terra. Ou seja, aqui é uma imagem para dizer que o povo teve que o quê, Padre Sérgio? Que lutar. O povo teve que combater. Veja, nós estamos na quaresma. É um tempo de quê, Padre Sérgio? De luta, de combate. Combate para quê? Para avançar na fé, para fazer a vontade de Deus, para ser mais obediente a Deus, para amar mais a Deus. Combate para quê, Padre Sérgio? Para abandonar tudo aquilo que não é em conformidade com a vontade de Deus para a nossa vida. Então você fala da entrada, e fala também da conquista da terra. Então o povo ia entrar nessa terra, já havia um povo lá, o povo cananeu, e o povo cananeu, não só os cananeus, havia também lá os jebuseus, havia também lá os heteus. Está na Bíblia isso, gente. Havia lá também os heveus. A terra que Deus promete é essa. E de alguma maneira Israel tinha que encontrar ali o que? O seu espaço. E qual era o perigo, Padre Sérgio? Qual era o perigo? Veja, todos esses povos que eu acabei de falar, sobretudo os cananeus, mas também os jebuseus, os heteus, os heveus, todos esses povos, diferentemente de Israel, eram povos pagãos e politeístas. Ou seja, eram povos que adoravam vários deuses. Eram povos que adoravam vários deuses. E Deus conhecia muito bem o seu povo. E sabia que naquela terra, onde tudo era permitido, vejam, não era só a idolatria que reinava ali. Ali também reinava uma grande decadência moral. Quando eu digo decadência moral, aqui é estritamente no aspecto, Padre Sérgio, sexual. Estritamente no aspecto sexual. Era uma grande decadência. Era uma grande imoralidade. Uma grande imoralidade. Uma grande decadência. Podemos dizer, era uma espécie de carnaval. Onde tudo é o quê? Tudo é permitido. Como disse aqui o nosso prefeito, uma determinada cantora, desse ritmo horrível, chamado funk, horrível, péssimo gosto, uma música degradante. Nunca vi uma feminista que defende as mulheres falar dessas aberrações, que é essa música funk, e algumas outras músicas também, que é uma degradação da mulher, que é uma incitação à violência à mulher. Letras terríveis, me desculpe aqui, né? Vou te pegar, vou te bater, vou te fazer isso, vou te deixar não sei como. Veja, não é só um
católico não, uma pessoa com o mínimo de bom senso não deveria ouvir uma porcaria dessa. Mas a gente ouve, ainda fica repetindo o refrão e acha super o quê? Normal. Aliás, estamos no tempo de tentação, é bom que se diga, né? Isso é verdade de fé. Nem toda tentação vem do diabo não, viu? Ele pode até incitar, mas nem toda tentação dele. A tentação vem dos nossos pecados, nossa fraqueza. As tentações vêm da má influência dos outros. E, pasmem, tem pessoas que o demônio nem tenta mais. Por quê, Padre Sérgio? A pessoa já está tão mergulhada no pecado, que ele nem precisa o quê? Tentar mais aquela. Veja que coisa terrível. Isso é verdade de fé. Tem pessoas que não são nem mais tentadas, porque já estão o quê? Mergulhadas no pecado. Mas o nosso prefeito disse aí, determinada cantora aí de funk, que por sinal canta muito mal, não é? Mas as pessoas idolatram porque faz sucesso na mídia, né? E a gente gosta de que a gente não gosta do que é bom, a gente gosta de quem faz sucesso. Então se a mídia botar lá em cima, pronto. Essa pessoa, mas o fato é que o prefeito disse a essa pessoa: você pode fazer aqui o que quiser. Os dias de carnaval está tudo liberado. Tudo liberado. Então, a terra dos cananeus era assim. Além de ser uma terra pagã, que adorava vários deuses, nessa terra também estava tudo o quê? Liberado. E Deus conhece o seu povo, sabe que seu povo, com muita facilidade, lhe volta as costas, sabe que seu povo prefere muitas vezes a si mesmo do que a Deus, prefere a morte do que a vida, prefere os seus caprichos à palavra de Deus. Então Deus, sabendo disso, Ele já instrui o seu povo, Ele já orienta. Não é? É interessante, não é? Porque Ele coloca aqui dois caminhos, mas Ele já diz ao povo que caminho o povo deve escolher. Moisés falou ao povo dizendo: vê que eu hoje te proponho, veja as expressões, a vida e a felicidade, em contraposição, não é? A morte e a desgraça. Se obedeceres aos meus preceitos, se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se porém o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus, ele repete, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e os teus descendentes. Ou seja, Deus propõe os dois caminhos, mas Ele disse que só é possível a vida escolhendo o quê? Um caminho. E qual é o caminho que Ele propõe? O caminho que Ele propõe é obedecer a Ele, é escutar a Ele, é fazer a vontade dEle. Esse é o caminho. Veja, o salmo da missa de hoje, que é muito conhecido, todo mundo gosta desse refrão: quem confia em Deus é feliz. Veja que coisa linda, não é? Então, 99,9% dos brasileiros acreditam em Deus. Ao menos dizem que acreditam, não é? Então, vamos dizer então, porque eles acreditam, eles são felizes? Não. Não. Muitos que acreditam em Deus pensam que a felicidade está simplesmente no bem-estar. Muitos que acreditam em Deus pensam que a felicidade é não ter provação, é não ter luta. Muitos que se dizem acreditar em Deus pensam que acreditar em Deus é não ter que fazer renúncia.
Vejam, gente, isso não é confiança em Deus. A palavra de Deus é clara. Para ter a vida, para ter a bênção, o caminho que o próprio Deus nos propõe é este: se obedeceres aos meus preceitos, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos. Ou seja, muitos querem Deus e consequentemente querem as bênçãos, como diz aqui o texto, querem as graças. Não há nenhum problema nisso, em querer Deus, em querer as bênçãos, em querer as graças. Porém, muitos não querem a condição. E qual é a condição? Obedecer a quem? A Deus. Seguir os caminhos de Deus. Primeira estrofe do salmo da missa de hoje: feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de quem? De Deus. E a medita dia e noite sem cessar. Meditar aqui é o mesmo que dizer: e procura cumpri-la dia e noite sem cessar. Então, onde é que está o nosso prazer, Padre Sérgio? Onde é que está a nossa alegria? A nossa verdadeira alegria está em Deus, está em obedecer a Deus, está em fazer a vontade de Deus. Mesmo que a minha situação seja a mais adversa possível, mas o meu prazer, a minha alegria está na obediência a Deus. Por isso, meus irmãos, esse tempo da quaresma é especialíssimo para nós. Por quê, Padre Sérgio? Porque nos ensina que o verdadeiro remédio para todos os nossos males, como sempre pregamos aqui, o verdadeiro remédio não é crer em Deus, evidentemente, é estar na amizade com Deus, é estar na obediência a Deus, é conformar a própria vontade à vontade de Deus. E é claro, toda escolha, até as escolhas humanas, toda escolha, e quem não entendeu isso, me desculpe falar assim com tanta clareza, quem não entendeu isso é um infantil, é um imaturo, é um ingênuo que não entendeu isso. Toda escolha, ela intrinsecamente pede renúncia. Não tem escolha que não tenha o que, Padre Sérgio? Renúncia. Até as escolhas ruins, elas têm renúncia. Porque eu vou renunciar ao quê? O bem. Vejam, no Evangelho da missa de hoje, Nosso Senhor diz isso: quem quiser, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Vejam, nesse tempo, que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, onde as pessoas gostam de dizer assim: agora eu vou cuidar de mim, não é? Agora agora eu vou cuidar de mim, não é? Agora eu vou me valorizar mais, não é? Agora eu vou olhar mais para mim. Não estou dizendo que a gente não deva cuidar de nós mesmos. Não estou dizendo que a gente não deva ter uma atenção conosco. Ô, gente, segura um pouquinho essa moça aí um pouquinho. Aquieta ela aí um pouquinho, que atrapalha um pouquinho a missa. Quando eu tiver um caso assim, pega a pessoa, só para me ajudar, já falei tanto sobre isso, pega a pessoa com jeitinho, aquieta a pessoa no lugarzinho, senta a pessoa, gente.
E aí quando eu falo, você tem pessoas que saem daqui falando: o padre reclamou. Não reclamei. Quando tem uma situação dessa, uma pessoa entrou, não está bem orientada, com jeito, com caridade, pois não sei eu que vou fazer isso descendo do altar. Não, pega a pessoa, aquieta a pessoa um pouquinho, diz: fica aqui, vamos assistir a missa, está tendo a missa agora, vamos assistir a missa. Não é? Se ela estiver agoniada, sai com ela um pouquinho, conversa um pouquinho com a pessoa. Se tiver precisando de alguma coisa que você possa fazer, faça pela pessoa. Mas não pode deixar a pessoa rodando, porque o padre está aqui pregando e automaticamente desconcentra a mim e a vocês também, porque vocês ficam olhando. E a gente vai perdendo o quê? Pode ser de um raciocínio. Então, não é a primeira vez que eu falo isso, não é? E infelizmente, quando eu falo, ainda tem pessoas que saem daqui da igreja falando: o padre se alterou. Não me alterei na missa, de maneira nenhuma. Estou dizendo algo muito concreto. Uma pessoa entrou na igreja, repito, desorientada, está rodando para lá e para cá, a missa acontecendo. Uma pessoa discretamente levanta, sem agonia, pega a pessoa, tenta acalmar a pessoa, tenta sentar. Se a pessoa não quiser sentar, sai um pouquinho com ela, porque senão ela vai atrapalhar a missa, vai tirar a gente, vai tirar a nossa atenção, não é? Vai desviar, até como diz a primeira leitura da missa de hoje, né? Vai desviar o nosso coração, não é? Então, voltando aqui, Nosso Senhor diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então, neste mundo onde cada vez mais as pessoas estão em si mesmadas, onde as pessoas dizem e pensam que estão dizendo uma frase extraordinária: eu agora vou cuidar de mim, eu agora vou olhar para mim, eu agora não vou me importar com ninguém que não seja a mim mesmo. Então, isso que Jesus pede a nós, pode soar neste mundo que a gente vive como uma aberração. Uma aberração. Nosso Senhor pedindo a nós que nós renunciemos a nós mesmos. Vejam, aqui nós precisamos entender. Padre Sérgio, o Nosso Senhor pede que renunciemos a nós mesmos. O que nós devemos renunciar mesmo? O que nós devemos renunciar é tudo aquilo que não é de acordo com a vontade dele. É isso que eu devo renunciar. Mas aquilo que é bom, aquilo que é nobre, aquilo que é justo, aquilo que é condizente com a vontade dele, a opção por ele só fará crescer. O seguimento a ele só fará crescer. Agora, o que eu preciso verdadeiramente renunciar, escolhendo ele, é tudo aquilo que me pede de ir ao encontro dele. Essencialmente, eu não preciso renunciar, Padre Sérgio, preciso renunciar os meus pecados, preciso renunciar os maus desejos, eu preciso renunciar às más inclinações, eu preciso renunciar os maus pensamentos, eu preciso renunciar práticas que me afastam dele, posturas que me afastam dele, atitudes que me afastam dele. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, se eu quero abraçá-lo, mas não quero, evidentemente, fazer as devidas renúncias por ele, essa fé, meus irmãos e minhas irmãs, não é fé nele, mas é justamente o que, Padre Sérgio? É fé em mim mesmo. Não é confiança nele, mas é confiança em mim mesmo. Tem um filósofo, né, muito famoso, deixa eu ver se eu me lembro do nome dele aqui, Feuerbach, eu não sei falar o nome dele não, que é alemão, mas vai se pronunciar assim, não é? Feuerbach. E Feuerbach era um crítico da fé, não é? Da religião, especialmente da religião monoteísta, não é? Da religião judaica, islâmica e da religião cristã, mais ainda da religião cristã. Ele era um crítico, não é? E ele cunhou uma frase que ficou muito conhecida na sua crítica à religião. Ele dizia que Deus era uma projeção do homem. Ou seja, não é? Foi o homem que criou Deus. Foi o homem que projetou Deus. Porque o homem queria ter uma ideia, essa era a reflexão dele. O homem queria ter uma ideia de um Deus perfeito, de alguém perfeito. Como ele não pode ser perfeito, ele criou o quê? Uma imagem. Ele criou uma projeção. Quando eu falo de imagem aqui, não é a imagem dos santos, não. É a imagem da imaginação. Uma projeção da mente. A ideia de um ser perfeito que deve ser perseguido.
Mas isso nem é a fé. A fé não é uma projeção do homem. O homem que é uma criação de quem? De Deus. Porém, muitas vezes a nossa fé é mais uma projeção nossa. Deus é mais uma criatura nossa do que o nosso Criador. Aí por isso que muitos querem a fé, querem as graças de Deus, mas não querem, de fato, uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de renúncia, uma vida de obediência, uma vida de luta. Domingo, por exemplo, não é o primeiro domingo da quaresma, todos os anos, a igreja propõe a nós refletir sobre as tentações. Estou preparando na missa a homilia de domingo, e toda a base da homilia de domingo vai ser sobre o comentário de Santo Tomás, na Suma Teológica, sobre as tentações de Jesus, não é? E é interessante, não é, o comentário de Santo Tomás sobre as tentações. Vocês vão ver domingo. É belíssimo, porque ele explica porque Nosso Senhor foi tentado, não é porque Nosso Senhor se deixou tentar. Porque ele se deixou tentar, ele vai explicando com vários pontos porque Nosso Senhor se deixou tentar, não é? E uma das explicações de Santo Tomás é simples. Nosso Senhor se deixou tentar. Ele não foi tentado igual a nós, não é? Ele não foi tentado igual a nós, porque evidentemente que Nosso Senhor é Deus, não é? É Deus. O demônio não tem nenhum poder sobre ele. Por exemplo, Nosso Senhor não teve tentação interior. A tentação dele foi externa. O demônio ofereceu coisas a ele, mas no interior ele nunca teve nenhuma tentação, porque ele era Deus. Como a Virgem Maria também não teve, porque a Virgem foi preservada do pecado. Mas todos os santos tiveram tentação. Todos. Não é todos. Até mesmo o castíssimo São José, que pensou em quem? Abandonar quem? Maria. Ali foi uma tentação. Ele pensou em abandonar a Virgem Maria. Ele não pecou, mas ele, evidentemente, né? Mas ele pensou em abandonar Nossa Senhora, não é? Mas Nosso Senhor não teve tentação interna. Nós temos lutas internas, interiores, não é? Inclusive, mesmo um pecado interior, sem cometer o ato, ele muitas vezes é também um pecado mortal. Mesmo não cometendo o ato, ele se torna um pecado mortal. Pecado mortal. Porque eu consenti, porque eu imaginei, não é? Porque de fato eu quis aquilo, não é? Não lutei. Mas o fato é que Santo Tomás diz assim, de maneira muito simples: um dos motivos que Nosso Senhor se deixou tentar é para ensinar a nós que enquanto estivermos neste mundo, nós seremos tentados até o final da vida. A gente precisa entender isso, porque tem algumas pessoas que têm uma ideia tão infantil da fé, me desculpe gente, falar assim, uma ideia tão ridícula da fé, que a pessoa pensa que agora, eu estou procurando fazer a vontade de Deus, estou procurando viver segundo os mandamentos dele, e agora todas as tentações vão passar. É o contrário, elas só vão o quê? Aumentar. É óbvio, isso é uma coisa simples. Agora, infelizmente, tem grupos católicos, não é? Que não têm ensinado isso ao povo. Tem ensinado o quê? Parecer uma fé mágica. Meu Deus, estamos começando o tempo da quaresma. Começamos o tempo da quaresma ontem. Iniciamos o tempo da quaresma, tempo de jejum, de penitência, de conversão, não é? E vejo uma chamada de uma comunidade, não é? 40 dias com Nossa Senhora de Pompeia. Que essa Nossa Senhora, esse título da Nossa Senhora, que agora virou febre, né? Virou febre esse título de Nossa Senhora. Virou febre. Quer dizer, nós estamos na quaresma, e as pessoas estão falando de outra coisa. 40 dias para ter felicidade. Obediência a Deus, penitência, jejum, luta contra os pecados. É isso. É isso. Incentivar o povo a rezar, e a rezar sozinho. Porque muita gente agora, como eu já falei aqui várias vezes, já denunciei aqui,
Muitos católicos não querem rezar mais do que não tem vida pessoal de oração. Só reza se for com um grupo tal e com padre tal. Aí eu fico pensando, se aquele grupo deixar de existir, se aquele padre deixar de existir, como é que a fé vai sobreviver dessa pessoa? Não vai sobreviver. Então nós temos que entender, meus irmãos, que a luta, ou seja, a opção por Deus e a renúncia por amor a Deus, daquilo que ofende a Ele, é uma luta, é um combate que nós vamos travar até o fim da vida. Até o fim da vida. E você que está aqui, você que está acompanhando também, não se contente aonde você já chegou na fé, porque na experiência da fé ensina a tradição espiritual da igreja. Quem não avança na fé regride. Quem não avança na fé, e avançar na fé aqui é escolher o tempo todo a quem? A Deus. É amar a Deus, é fazer mais e mais do que era a vontade de Deus, é lutar sempre mais contra aquilo que ofende a Deus. Vejam, isso é o tempo da quaresma que a quaresma nos pede, esse tempo de santidade, esse tempo de conversão, esse tempo de avançar, de progredir na fé, esse tempo de combater ainda mais aquilo que ofende a Deus. Tudo isso em vista de quê, Padre Sérgio? Tudo isso em vista de nossa verdadeira felicidade, que é estar na amizade com Deus, que é estar na obediência a Deus, que é conformar a própria vontade à vontade de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é o convite deste tempo da quaresma e das leituras também de hoje. Ou seja, que nós queiramos, porque a graça de Deus, esta nunca nos falta. Então, que nós queiramos mais e mais escolher a Deus, como nos ensina o livro do Deuteronômio, e também, como nos ensina o Evangelho de hoje, renunciar tudo aquilo que nos impede de escolher a Deus e de estar na comunhão e na amizade com Deus.